Fala galera, beleza? Voltando aqui à aula de correção dos exercícios, eu tô com o volume 1, História 1, capítulo 5, República da Espada, Revoltas. Já tá aí com o exercício aberto aqui, questão 1. A gente vê as duas bandeiras, a bandeira imperial e depois a bandeira utilizada pelos republicanos. Vamos lá em cima. O questionamento. A proclamação da República no Brasil em 1889 instituiu a necessidade de revisão de símbolos nacionais. A nova bandeira, por exemplo, expressou ruptura e continuidade, bem como a valorização de determinadas ideias para o novo regime. Rupturas era a quebra da monarquia e continuidade foi um pouco ainda da bandeira do Império, né, que era formada de amarelo, verde com o brasão. Eles só tiraram o brasão e colocaram um globo e a frase em ordem e progresso. Vamos lá. Aponte a corrente política filosófica que interferiu na remodelação da bandeira brasileira e o argumento dessa corrente para a condenação do regime monárquico. A corrente era o positivismo de Augusto Comte e que acreditava que o império, né, a monarquia, era o atraso que atrapalhava o Brasil, já a república seria a ordem e o progresso que eles iam trazer, seria um progresso para o Brasil, essa nova república. 2. Sobre a proclamação da república ocorrida em 1889 no Brasil, pode-se afirmar corretamente que, opção correta, D, quebrou a ordem constitucional com o apoio do exército, que tomou o poder, né, e instalou um sistema político que findou por beneficiar elites de Minas Gerais e de São Paulo, que eram os grandes produtores, que mantinha a economia do Brasil naquela época, a produção de café em São Paulo e do leite, né, laticínios em Minas Gerais, que mais para frente eles vão assumir o controle político do Brasil. 3. A Revolução Federalista foi um dos conflitos civis mais violentos da história do Brasil, iniciada em virtude de problemas políticos locais do Rio Grande do Sul. Ela se expandiu para Santa Catarina e Paraná, deixando atrás de si um rastro de sangue e de intolerância. Explique as principais implicações dessa revolução em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a revolta federalista que inicia no Rio Grande do Sul, ela foge para se organizar e se ampara ali naquela região do Desterros, onde hoje é Santa Catarina, próximo ali do Paraná. E lá eles se encontraram com revoltosos da Armada que foram àquela direção para se encontrar e assim organizar um exército mais forte para lutar contra a República. Só que a República conseguiu reprimir tanto a Revolução Federalista como a revolta da Armada. 4. Sobre as duas revoltas, né? A revolta da Armada, né, e a Revolução Federalista, isso aconteceu por causa de descontentamento dentro do governo republicano. Esses descontentamentos referentes à elite brasileira, né? E aqui a gente tem, explique um fator que tenha levado os membros da Marinha a se rebelarem contra o governo de Floriano Peixoto. Quando Floriano assumiu, depois da renúncia de Deodoro da Fonseca, os marinheiros acreditavam que ele teria que organizar uma nova eleição. Por isso a revolta dos marinheiros, que Floriano não fez uma nova eleição e assumiu o governo e manteve seu governo. E para isso os marinheiros achavam que o governo de Floriano era inconstitucional, porque eles queriam uma nova eleição. B. Descreva a situação política do Rio Grande do Sul durante esse governo, de forma a explicar
a aproximação entre federalistas gaúchos e integrantes da revolta da Armada. Então, da mesma forma, os federalistas, né, eles eram contrários à república e contrário à imposição de Floriano Peixoto em escolher os governantes, os governadores, né, dos estados, das províncias. E ali inicia essa revolta federalista porque, de um lado, estavam os federalistas que queriam um governo parlamentarista e os republicanos que queriam manter o governo republicano presidencialista com Floriano Peixoto no governo. Então as duas revoltas vão se encontrar por causa de ser contrário à ideia de Floriano Peixoto no governo. 5. A proclamação da República em 1889 foi para muitos estudiosos o resultado de várias crises que atingiram o Império Brasileiro. Sobre o processo que deu origem à República, é correto afirmar que, opção correta, C. Repúdios dos grandes proprietários à libertação dos cativos pela promulgação da Lei Áurea. Então, muitos proprietários de terras não aceitavam a ideia de ter que libertar os seus escravos. Isso trouxe algum descontentamento, né, dentro do território. Sobre o processo de origem da República, é correto afirmar que houve sim, os fazendeiros que tinham os seus escravos não aceitaram a República, aceitaram a República, apoiaram a República porque o Dom Pedro tinha assinado a Lei Áurea. Dom Pedro não, a Princesa Isabel, né? O governo imperial tinha assinado a Lei Áurea, que fazia com que eles perdessem os seus escravos e assim perdessem poder econômico dentro dos seus territórios. Vamos lá. Exercícios contextualizados. 1. Vamos lá, vamos pular o texto, vocês leem em casa. O trecho citado tem como pano de fundo um importante episódio da história do Brasil, conhecido como a Revolta da Armada, quando oficiais da Marinha Brasileira deram ordem para que o Rio de Janeiro fosse alvejado com tiros de canhões de navios de guerra. Isso porque eles eram contrário à ideia de Floriano Peixoto a continuar no governo republicano do Brasil. 2. Anualmente ocorre em Passo Fundo a encenação da Batalha de Pulador. Essa batalha, ocorrida em 27 de junho de 1894, está relacionada a um movimento que conturbou os primeiros anos da República Brasileira. De qual dos movimentos abaixo relacionados essa batalha faz parte? Opção correta, B, da Revolução Federalista, que a gente está estudando nesse módulo, né? Cujos rebeldes tentavam derrubar o governo sul-rio-grandense devido ao centralismo político, os desmandos e perseguições do governo de Júlio de Castilho, que era o governador escolhido por Floriano Peixoto para governar o Rio Grande do Sul. 3. Vamos lá, 3. Desde o ano de 2003, vários eventos vêm sendo realizados em rememoração da Revolta da Armada e da Revolução Federativa, os quais podem ser considerados como... Vamos lá, opção certa. D. Reações de segmentos sociais emergentes do domínio oligárquico no Estado republicano. Vamos lá. 4.
4, vou pular o texto, que é muito grande, aí o fragmento a seguir, a gente vai direto lá para o questionamento. O trecho expressa elementos que fazem parte das diferentes formas de produção e organização do espaço brasileiro, ao longo de sua construção histórica e humana. A partir de uma perspectiva da geografia humana, é correto afirmar que o trecho ressalta a revolta da... A gente ainda está estudando as revoltas elitistas, né, da elite brasileira para o poder político. Ainda não chegamos ainda na República Oligárquica, onde o povo vai para a rua para pedir os seus direitos, né? Então a gente está estudando B, a revolta da Armada. Chibata, cabanagem, vacina, a gente ainda vai estudar ainda. Vamos lá, 5. Vamos pular esse texto também, vocês leem aí em casa, a gente vai direto aqui, ó. A Revolução Federalista, que aconteceu entre 1893 e 1895, iniciada no Rio Grande do Sul, atingiu o interior do Paraná, produzindo um cerco da Lapa, que teve como fator motivante o confronto republicano e federalista, ou seja, republicanos que desejavam um governo presidencialista e federalistas que queriam um governo parlamentarista, né? Resultante das divergências políticas entre os componentes da oligarquia da oligarquia de proprietários rurais do Rio Grande do Sul. Beleza, galera? Vamos lá, até a próxima. Bons estudos aí para vocês aí, tá?